Bom, turbilhão no mundo político e agravamento da crise econômica. Nós já conversamos aqui várias vezes sobre isso, já falamos com vários especialistas. São duas crises que não nasceram juntas, mas nesse momento estão vivendo aí uma relação simbiótica. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, fez mais um apelo. A gente viu ainda agora ele ao vivo, saindo de um hotel onde ele teve um encontro lá em São Paulo. Pois bem, o ministro Barbosa disse que, se forem adiadas as medidas do governo para superar a crise, vai ser inevitável adotar o que ele chamou de, abre aspas, soluções mais drásticas no futuro. Vamos a São Paulo, eu vou falar com a Juliana Rosa. Ju, boa noite para você. O ministro aproveitou aí a participação num seminário em comemoração aos 30 anos do Tesouro Nacional para dar esse recado aos partidos da base que não têm apoiado o governo. A gente tem visto essa crise econômica e política aí muito misturadas e o governo não consegue levar à frente nenhuma das medidas que parecem necessárias para tirar o país da crise. Com certeza, Leilane. E o ministro da Fazenda fez um discurso forte, discurso político muito forte hoje. Boa noite para você. Boa noite, você que acompanha a edição das 6. O ministro da Fazenda disse que não é hora de extremismos na política econômica, disse que o adiamento das reformas e das medidas de curto prazo vai exigir a adoção de ações ainda mais drásticas no futuro. E o que os analistas entenderam, o que eu conversei hoje, foi o seguinte: o ministro quis passar um recado aí para os partidos da base do governo, mas um recado mais forte para o PT. Porque é o seguinte, o PT vem pressionando muito o ministro Nelson Barbosa a adotar medidas mais fortes para estimular o consumo, para estimular o crédito, reduzir os juros. E o mais preocupante hoje na avaliação dos analistas é o seguinte: a defesa do uso das reservas do país. As reservas são como a sua economia, é um colchão, uma poupança importante que passa confiança para os investidores, protege uma alta mais forte em relação ao dólar no momento de desconfiança em relação ao país, ao real, moeda brasileira. Então, mexer nas reservas, segundo os analistas, poderia afastar ainda mais investimentos e aumentar o desemprego no país. Então, além de tentar afastar essas propostas mais radicais, o ministro da Fazenda está tentando ainda convencer da necessidade de fazer as reformas para que o governo consiga cortar gastos, um apelo mesmo, porque hoje 90% dos gastos são obrigatórios. Então, por lei, ele precisa, então, aprovar no Congresso para poder mexer nessas leis. Agora, é aquilo, o governo até pouco tempo não admitia a necessidade de fazer reformas. Gastou demais e agora, na hora de dividir a conta do prejuízo, o Congresso resiste em dividir essa conta. O governo mesmo não consegue cortar mais na carne, dar mais exemplo, cortar ministério, cortar mais cargos de confiança, funcionários. Agora, o problema, como me disse um analista hoje, é o seguinte: imagina que o seu vizinho tenha feito um mês de festa no seu prédio, perturbou você o mês todo, gastou muita água e agora quer a sua ajuda para pagar a conta d'água. Claro que você não vai achar justo pagar essa conta. Agora, se você não pagar, você pode sofrer as consequências também, porque podem cortar a água do prédio. Vamos ver um trecho do que disse o ministro. O adiamento do enfrentamento desses problemas vai tornar inevitável a adoção de soluções mais drásticas no futuro muito próximo, o que não é bom para ninguém. Então, é nesse momento, com a ajuda da equipe do Tesouro Nacional, nós estamos mapeando todas as possibilidades de ação. No caso da Previdência, há um fórum de discussão em andamento para que o governo possa ouvir as principais partes envolvidas, os principais interlocutores, de modo a melhor formatar a sua proposta. Nós passamos, para concluir, uma situação desafiadora, não há dúvida sobre isso. As previsões de mercado indicam que o Brasil provavelmente terá, nesse ano, o segundo ano consecutivo de redução do nível de atividade econômica. Isso não acontece no Brasil desde os anos 30 do século passado. Isso não acontece no Brasil desde a Grande Depressão do ano passado, do século passado. Essa não é uma situação usual. Como qualquer situação não usual, ela requer medidas não usuais. E é por isso que nós temos que adotar propostas de reforma de longo prazo e ações de curto prazo de estabilização da economia. Nós temos que combinar as duas coisas.